autores, diversos livros, muitas histórias. O mundo em palavras, ousadias, descobertas. Esta foi a série A Nova Literatura Brasileira, que recebeu 15 escritores para falarem sobre suas obras, vidas, perspectivas, ao longo de 5 programas. No episódio de hoje, o último da série, o Sempre um Papo, o Itaú e a Petrobras trazem 3 escritores desta nova geração. Joca Raines Terron, Santiago Nazarian e Clara Averbuch, que farão uma viagem pelo mundo da literatura. Poeta, escritor e dramaturgo Joca Raines Terron transita livremente no mundo das palavras. Considerado um autor que não tem medo de arriscar, escreveu, entre outras obras, os romances Não Há Nada Lá, Curva de Rio Sujo, Do Fundo do Poço Se Vê a Lua e Guia de Ruas Sem Saída. Entre seus contos, destaque para Hotel Hell e Sonho Interrompido por Guilhotina. Na dramaturgia, assinou Cedo ou Tarde Tudo Morre e Bom Retiro, 958 metros. E é para saber mais sobre este escritor, que vem cada vez ganhando mais espaço no cenário da literatura brasileira, que hoje o Sempre um Papo recebe Joca Raines Terron. A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. Esse nome enigmático. Do que se trata esse livro? É uma história que tem diversos personagens e diversos núcleos, mas que se reúnem em um espaço único, que é o bairro do Bom Retiro, que é um bairro de São Paulo. É o primeiro bairro, o Bom Retiro é o primeiro bairro construído do lado de lá da linha do trem. Ou seja, por isso mesmo é o bairro que ficou marcado pelas primeiras levas de imigrantes europeus no início do século XX, que chegavam a São Paulo e não tinham para onde ir, né? Para o centro da cidade, para o lugar de privilégio. Então, eles ficavam do lado de lá da linha do trem, ali nas margens do Rio Tietê, e ali construiu-se o Bom Retiro, que é um bairro que foi ocupado por italianos, judeus, diversas levas de judeus, né, lituanos, judeus russos, e em geral todo askenazi, né, de linhagem askenazi. São pessoas que vieram fugindo antes da Segunda Guerra Mundial, vieram fugindo dos pogroms na União Soviética. E depois disso, ainda estão lá essas famílias, mas a partir dos anos 60 e 70, o Bom Retiro começou a receber levas de coreanos. E na última década tem recebido uma massa imensa assim, de imigração latino-americana, bolivianos, peruanos, paraguaios, gente que chega todos os dias, assim, vindos de ônibus através do Paraguai, e é muita gente mesmo. Bem, o bairro tem esse mecanismo próprio, essa mecânica, esse sistema que é muito particular, e que, ao meu ver, assim, sempre parece uma redução metonímica do que é São Paulo. Um lugar onde ninguém é de lá, sabe? Onde, na realidade, a maior parte da população de São Paulo é fruto de imigrações nordestinas ou vindas do exterior. Então, é esse lugar cruzamento, esse lugar encruzilhada, né? E o bairro acaba traduzindo muito o que São Paulo é. E isso cada vez mais frequente. Parece que o talento da cidade para isso é muito grande. Nos últimos anos, com a crise europeia, dificilmente você consegue andar numa quadra de São Paulo sem ouvir várias línguas. Assim, a coisa voltou de novo. Eu vi na Folha essa semana que parece que o Ministério do Trabalho tem recebido 60 pedidos diários de registro de funcionários estrangeiros, o que é um número muito grande, porque, em geral, essas pessoas vêm trabalhar clandestinamente, né? Então, se 60 pedem carteira de trabalho por dia, imagina a quantidade de gente que não pede e que está trabalhando por lá. Bem, eu estava lá, eu fiquei durante 3 meses frequentando o bairro todos os dias, porque fui convidado a escrever uma peça de teatro que se passaria lá, para o Teatro da Vertigem. É um grupo tradicional de São Paulo, que é conhecido por ocupar espaços públicos, né? Já fez peça em presídio, em igreja, no Rio, Tietê e tal. E eu tinha que, todo dia, o Vertigem é um grupo que trabalha com improviso e com criação coletiva.
todos os dias a gente inventava o que ia ser a peça, né? Eram improvisações e tal. E só depois de 3 meses é que eu sabia que eu teria meus 3 meses sozinho para desenvolver a dramaturgia propriamente, escrever. Então, durante esses 3 meses que eu fiquei improvisando, eu não tinha que escrever necessariamente, porque eram esquetes, jogos cênicos que a gente propunha e que não exigiam a escrita, né? Era uma coisa de diálogo, assim. E, portanto, eu tinha tempo livre pelas manhãs e eu comecei a escrever uma história sem saber exatamente o que era e para onde ia, muito impregnado pelo ambiente do lugar, assim. E em 1 mês escrevi a primeira versão do romance, que partiu de uma pequena história que eu li no jornal, uma notícia assim no caderno policial, que dizia que 10 emas tinham sido mortas brutalmente num parque fechado de São Paulo. E que ninguém sabia o que tinha acontecido, porque naquele lugar não tinha nenhum predador ou coisa assim. Isso foi suficiente para despertar em mim assim, foi um gatilho para a minha imaginação, e eu comecei a me perguntar o que poderia ter acontecido. E foi assim que começou a história. Você começar a escrever um livro é um processo de muita descoberta, um processo tateante. Eu descubro as histórias aos poucos, como se você estivesse caminhando por um lugar escuro e que você não conhece. E esta descoberta é, para mim, o ato da escrita. E quanto mais livre for, talvez não haja nada mais livre do meu cotidiano, eu posso inventar o que eu bem entender. Depois de 1 ano eu fui reler, vi os problemas que o livro tinha e tal, e comecei a construir melhor essa história, que é a história de um escrivão de polícia, insone, que não dorme há 2 ou 3 semanas, porque durante o dia ele é obrigado a cuidar do pai, que é um judeu que tem uma mercearia de produtos judaicos no Bom Retiro, e sofre de demência senil. E durante a noite, esse cara que narra a história é um escrivão de polícia no distrito policial. Passa a noite trabalhando e ele toma anfetamina para permanecer acordado e tal. Então, tem esse aspecto um pouco limítrofe de delírio, porque é um narrador não muito confiável, ele está numa situação muito... ele está sob pressão, né, digamos. Pois bem, o pai dele, ele tem problemas, tem lapsos de memória, e ele... o único momento de lucidez que ele tem é quando ele pede para o filho para que lhe conte alguma história antes de dormir. E esse escrivão, ele alega não ter imaginação para contar histórias, então ele relata para o pai um caso que estava acontecendo, que ele está ajudando a investigar no distrito policial, que seria um acidente, um crime ocorrido num setor do Zoológico de São Paulo, chamado Nocturama, que é um parque onde as pessoas vão para ver apenas animais com hábitos noturnos. Pois bem, ele começa a relatar esse crime que acontece. Então, o livro ele tem essas 2 etapas. Ele tem o dia a dia desse escrivão cuidando do pai e os seus dilemas em relação ao pai, e o período em que ele conta esse crime, né? Vai contando aos poucos e tal. No início do livro, essas 2 histórias são muito separadas, assim, porque, inclusive no tom, as histórias do crime contadas pelo escrivão têm um tom quase de jargão de delegacia de polícia, e são contadas em terceira pessoa e de um jeito muito direto, enquanto que os outros capítulos são 2 seções, Mundo Animal e Habitante. O escrivão. E aos poucos isso vai se encaminhando e você vai percebendo como essas 2 histórias tão distantes de um crime acontecido num parque, com a história desse escrivão que cuida do pai, estão extremamente interligadas e nascem de tem uma mesma origem, uma mesma célula. Só que isso é uma coisa que vai caminhando paralelamente e só se encontra no final do livro, no final da história. Eu tenho a impressão que existe um elemento de humor negro forte na maior parte dos meus livros, do qual eu não consigo me desvencilhar. É um jeito de enxergar o mundo, é uma espécie de filtro. Isso tem muito a ver com a minha origem familiar. Na medida em que você começa a escrever, isso vira um
um hábito, uma coisa muito frequente, diária, todo dia você escreve, todo dia, você começa a viver em estado de escrita, né? E no meu caso específico, eu acabei virando um narrador, porque quando eu pelo menos, se eu não estiver escrevendo fisicamente, eu estou escrevendo mentalmente, assim, eu estou contando história, estou relatando coisas, estou tentando identificar o que aquela pessoa está fazendo, estou ouvindo conversa alheia. O problema justamente é traduzir todo esse esforço imaginativo, que é uma coisa não física, né, para o texto. E isso é a parte mais difícil, exige tempo, exige você dedicar uma parte do seu dia a dia para isso, e é uma coisa muito difícil de se cavar, né? Eu publiquei 2 livros de poemas, lá um em 98, outro em 2002. Aí, em 2001, publiquei meu primeiro livro de ficção, e assim por diante. São 9 livros, sendo que 7 são de ficção. Mas eu percebo que existe uma insatisfação em escrever coisas curtas e uma dificuldade cada vez maior de escrever uma coisa muito pequena, sabe? Tenho a impressão que o desejo que eu tenho é de ficar esticando, né, as narrativas e me aproximando de um personagem e tal, que eu acho que é a coisa mais divertida que tem de escrever. E é uma coisa que você só vai precisar ou desenvolver mesmo com o tempo, sabe? É mergulhar mesmo, né, nessa coisa de elaborar um personagem, fazer com que ele fique de pé, que ele caminhe e que tenha vontade própria, às vezes. Acontece também. Você tem alguma pretensão de registrar o contemporâneo, enfim, traduzir para a literatura o que você vê, o que você vive, que as pessoas se identifiquem com essa história? Assim, é um processo um pouco autista, né, a questão da escrita. Esse livro específico, eu queria muito que ele traduzisse 2 coisas. Primeiro, São Paulo. Eu queria que fosse um livro passado em São Paulo, e particularmente na São Paulo do ano passado, que sofreu. Então tem diversos episódios que acontecem aí, como a expulsão dos viciados da Cracolândia, e que é uma coisa que é meio que um pano de fundo que percorre todo o livro. E eu queria explicitamente que isso aparecesse aí, né? Tem essa coisa do personagem, do velhinho demente, também, de certa forma, é como se ele fosse o último judeu do Bom Retiro, sabe? Uma homenagem muito pessoal minha ao bairro, ao que o bairro me deu nesses meses que eu passei lá e tal. Mas também, em geral, assim, um desejo de traduzir São Paulo, que é uma cidade muito multifacetada, né, e que merece mais atenção, assim, sabe? Ela foi maltratada na ficção do século XX para cá. A partir do modernismo, tem coisas no modernismo, e depois São Paulo meio que foi esquecida, a não ser talvez pela obra do Marcos Rey, né, que usou muito São Paulo como cenário. Ela não aparece com muita frequência, assim. Então eu queria a minha São Paulo, eu já tinha feito isso num livro anterior chamado Hotel Hell, que saiu em 2003 pela Livros do Mal, mas que é um livro uma São Paulo muito fabular, né? Ele parte do princípio que existia um parque temático no centro de São Paulo, onde as pessoas iam para cometer crimes, ou para poder vivenciar crimes hediondos que em outro lugar elas não poderiam fazer. Então, só que por um motivo qualquer, especulação imobiliária, o que quer que seja, esse parque temático deixou de existir, que se chamava Hotel Hell, Hotel Inferno, e esses personagens acabaram se esparramando pela cidade e se misturando aos habitantes da cidade. Então era um livro que tratava um pouco da esquizofrenia que é você viver numa megalópole, né? Sabe, a megalópole ela te permite, a esquizofrenia acaba se tornando norma. Ao pensar em minha mãe, lembro de sua voz ocupando toda a casa. Em geral, ela cantava na cozinha enquanto fazia o jantar, ou então no banheiro. Também no quarto de casal, só para o velho,
eu vivia de ouvido colado à porta. Sua voz preservava a qualidade musical, mesmo quando ela dizia um palavrão. Ainda pequeno, eu tinha o costume de fazer a seguinte brincadeira. Esqueci o rosto de minha mãe de propósito. Bastava ficar algumas horas sem vê-la na escola, ou então passar a tarde jogando futebol no campinho de várzea, sem procurar seu rosto entre as traves ou perdido nas nuvens, e daí eu conseguia apagar todos os traços da lembrança dela. Apagava um a um, vincos do sorriso, rugas de felicidade da testa, dobrinhas franzidas para baixo ao lado dos olhos escuros. No próximo bloco, uma conversa divertida com Santiago Nazarian sobre seu livro Mastigando Humanos. O Sempre um Papo volta já. Eu sempre tive um percurso meio lateral, assim, nunca tive na lista dos oficiais, a minha literatura sempre foi um pouco estranha, entre o cult, o underground e o pop, assim. Apesar de não ser um autor comercial, de best-seller, eu também não fui visto como exatamente um autor canônico ou sério, até por causa da idade, e porque nunca foi o que eu busquei. Destaques da nova geração de escritores brasileiros, com 6 romances publicados, entre eles Feriado de Mim Mesmo, Mastigando Humanos, Olívio, A Morte Sem Nome e Garotos Malditos. Além do livro de contos Pornofantasmas, Santiago é considerado um autor transgressor. Já foi vencedor do prêmio Fundação Conrado Wessel de Literatura e eleito um dos autores jovens mais importantes da América Latina pelo Rai Festival em Bogotá. Muitas vezes polêmico, outras cômico, mas sempre com um olhar muito particular do mundo, o autor já teve seus contos e romances publicados em diversos países da América Latina e Europa. Na edição de hoje, Santiago fala sobre Mastigando Humanos. São animais, são objetos, eles são ali, seres inanimados em alguns momentos, que se tornam personagens, são personificados, na verdade, são os arquétipos de algumas pessoas ou não, de si mesmo, E quem é esse jacaré? O que seria isso? Mastigando Humanos é um livro narrado por um jacaré de esgoto, que ele sai lá do Pantanal e resolve que ele quer conhecer o submundo, não quer ficar naquela vidinha confortável, ele quer conhecer o underground. Então é um pouco o meu percurso, né? Porque eu venho de uma família de classe média alta, não fui jogado nos esgotos, não sou marginal, mas ao mesmo tempo, então não posso falar que eu sou um autor marginal, underground, mas ao mesmo tempo também poderia ter virado um Mauricinho, né? Uma pessoa mais convencional lá dos Jardins em São Paulo, né? Eu fui criado nos Jardins. Então, é um percurso, um underground por escolha, e que acho que é muito comum na minha geração. Assim, né? Você ter amigos em outros... Meus amigos eram todos da periferia, assim, no final da adolescência e tal, e eram traficantes, prostitutas, mais ou menos, mais ou menos. Mas então, é um pouco por escolhas mesmo, né? De motivação e de ideais de vida. E o Mastigando Humanos reflete isso. Esse jacaré que faz essa escolha para ser urbano e ser subterrâneo, mas, ao mesmo tempo, quando ele começa a aparecer, começa a se desenvolver, ou a ter repercussão nesse meio, querem levar ele para a universidade, tornar ele um acadêmico, que é meio também um percurso natural do escritor, né? Ou você se torna um acadêmico, ou o quê? O escritor, como figura pop, é uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil não existe muito pop, assim, ou é o pop descartável, ou é a música séria, cultural, né? A MPB e tal. E é uma coisa que cada vez mais me aflige, não sei, ou me instiga, né? Como sobreviver nessa veia alternativa, assim, sabe? Eu acho que quando você não está no primeiro time, você está num time paralelo, como você consegue
sobreviver além do hype, né? Porque tem um momento do hype também, que eu acho que já tive o meu momento do hype, que você vai para meios extra-literários, você está fazendo programas de TV que não são literários, eu tinha uma coluna no São Paulo Fashion Week, por exemplo, que isso é um hype, mas isso é passageiro. A obra fica, a obra tá leitura obrigatória no vestibular na Paraíba, está saindo na Espanha, na Itália, mas daí como escritor, como você sobrevive não sendo dos primeiros da lista, né? No Brasil é tão difícil, os primeiros da lista já estão com dificuldades de sobreviver, né? O submundo está dentro de mim, depois de tantas mudanças. O submundo fica, são as coisas que você viveu. Depois que você se acostuma com os excessos, é difícil se alimentar com granola. Como é que foi um pouco da sua história para começar com romance? Queria saber um pouco. E essa dinâmica dessa literatura, que é uma literatura mais anárquica, talvez, mas que a gente vê muita diferença na sua escrita e do seu repertório todo nesses livros, né? Da sua quase que biografia. Então, falar um pouquinho disso. Eu comecei a publicar há pouco mais de 10 anos. Eu ganhei um concurso para romances inéditos. E escrevi um romance que eu tinha, chamado Olívio. Eu nunca tinha batido em porta de editora, tal, tinha esse processo assim, de como fazer para publicar. Não conhecia o meio literário, ou quem estava publicando, não tinha amigos, não era de uma turma de escritores e tal, esses novos escritores. Então, eu não sabia muito o que estava acontecendo e eu caí meio de paraquedas por causa do prêmio Fundação Conrado Wessel, que premiava autores novos, inéditos, que mandassem um romance com a publicação. E eu ganhei, saiu o primeiro livro, O Olívio, e daí eu... Foi 2003. Em 2003, começo Okay. de 2003. E daí fui batalhando como que tentar entender como que era esse meio, que eu ainda tinha parado, sei lá, nos anos 80, até como a maioria das pessoas, assim, né, que não lê os contemporâneos, não lê o que está sendo feito hoje em dia. Eu, em 2000 e pouco, eu não sabia quem eram os moleques da minha idade que estavam escrevendo e tal. E daí entrei nesse meio, entrei não diria pela porta dos fundos, mas por uma porta lateral. E, apesar de ter conseguido, assim, acho que bem cedo, uns assentos na frente, eu considero uns assentos da frente, mas também eu sempre tive um percurso meio lateral, assim, nunca tive na lista dos oficiais, sei lá, a minha literatura sempre foi um pouco estranha, entre o cult, o underground e o pop, assim. Apesar de não ser um autor comercial, de best-seller, eu também não fui visto como exatamente um autor canônico ou sério, até por causa da idade, e porque nunca foi o que eu busquei. Quando eu publiquei, depois de 3 livros publicados, que eu estava lançando Mastigando Manos, que era o 4º, para mim ficou muito claro que eu tinha que fazer como um jovem autor, trazer alguma coisa nova, fazer essa mescla do pop, do trash, do underground, com essencialmente literário, né? Não fazer uma literatura apenas de consumo, de entretenimento, mas trazer essas referências que são tão presentes, de tão comuns e tão parte da vida de todo mundo, né? Essa coisa a influência da cultura pop, da música, videogame, cinema de terror, principalmente, para a literatura, que é uma coisa que não se fazia e ainda não se faz muito, né? Então, eu costumo dizer que no Brasil, ou você é um escritor sério, ou você é um escritor ruim. Se você não é um senhor escritor que trata de temas, né, ou com uma roupagem clássica, isso ainda é visto com maus olhos. Mas, aos poucos, eu não posso reclamar, pelo menos, eu tenho meu espaço, né? Eu acho mais louvável escrever sobre um universo que você conhece do que você escrever sobre um universo totalmente diferente e a sua história ficar completamente artificial, panfletária ou paternalista. Até que ponto é ego e até que ponto o autor só quer falar sobre si porque acha que sua vida é muito interessante? Os personagens que são sujos, como é que eles nascem? Como é que é isso? Porque aqui eu sinto o seguinte, você tem a morte lá no outro, mas aqui você tem uma morte que o mastigar, o comer, o morrer, ela tem outros significados. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que
tem essa busca, eu tive essa busca de tentar fazer algo novo com esse livro, né? Talvez até hoje ele seja um livro mais assimilável, porque nos 7 anos que ele está aí circulando, algumas coisas já estão mais aceitas, né? A minha geração está chegando ao poder e tal. Mas eu lembro quando eu escrevi pela primeira vez, eu tinha essa busca de cada vez extrapolar o que eu posso fazer mais estranho, mais louco e mais engraçado. E tem muito humor o livro que os meus anteriores não tinham, né? Meus outros eram, no máximo, tragicômicos, né? Então, eu tive essa busca assim, de transgredir comigo mesmo, das coisas que eu vinha fazendo. Eu acho que ele é muito diferente dos meus livros anteriores. Depois eu lancei o Pré-Editar de Menino Cego, que daí já talvez tenha um pouco mais a ver com esse, tem um humor escrachado, né? É uma história de 7 meninos que se apaixonam por uma professora, meninos assim, adolescentes, entrando na adolescência, porque o Mastigando Humanos era a saída da adolescência para a idade adulta. O Pré-Editar de Menino Cego era a saída da infância e entrar na adolescência, na puberdade masculina, né? E são meninos que se apaixonam pela professora, que é aquela imagem assim da primeira mulher, né? Que é um pouco mãe, um pouco namorada, um pouco tudo. Só que a professora é uma infanticida, assim, é uma serial killer de meninos, vai matando um por um. É meio como é dolorosa essa entrada, assim, essa primeira paixão. Eu gosto muito de trabalhar a narrativa linear. Eu gosto da história com começo, meio e fim, principalmente porque eu tenho essa coisa do suspense. Uma história linear não significa que você tem que escrevê-la linearmente, principalmente porque eu já tenho uma estrutura feita antes de começar a escrever o livro. Acho que ninguém é uma coisa só ou outra, né? Eu tenho um lado subversivo, mas eu tenho um lado muito Caxias, assim. Eu trabalho em casa há mais de 10 anos, trabalho sozinho em casa, então quando você trabalha em casa você tem que ser disciplinado. Eu, por exemplo, eu faço muita tradução de livro. Quando chega um livro para mim, para traduzir, eu vejo o número de páginas que eu tenho, o prazo que eu tenho, eu divido esse número de páginas por tantas páginas por dia e sigo a risca. São 6 páginas por dia, todo dia eu vou fazer 6 páginas. Só assim que você consegue trabalhar em casa, sozinho, sem patrão e pagar as contas, né? O processo de escrita, para mim, é complicado, porque cada livro tem um processo muito diferente. Alguns livros eu escrevia de madrugada, os primeiros livros eu escrevia, eu ainda trabalhava em agência de publicidade, então eu escrevia à noite, depois que eu chegava ao trabalho. Ultimamente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escrever. Agora que eu terminei esse livro, por exemplo, todo dia eu acordava e escrevia 1 hora, 2 horas o livro. Porque eu acho que quando você acorda, você está mais virgem do mundo, você ainda está meio onírico, assim, com o inconsciente meio, né, semi-aberto. Então, para mim, dá um tom bastante especial. Eu sou bastante disciplinado. E eu acho que também, eu ouço muito essa pergunta de disciplina para escrever. Para mim, escrever é um prazer. Então, também, a disciplina, não sei se é bem o termo, porque... né, sei lá, igual jogador de futebol que passa a infância toda, a adolescência jogando. Ele não foi disciplinado para treinar, ele jogava porque eu gostava. Eu meio isso, eu escrevo porque eu gosto, tenho prazer de criar as histórias, de conviver com os personagens e pensar. A literatura talvez tenha me tornado mais denso, mais perturbado. Me dá prazer a literatura, mas não sei se eu posso usar clichê de que a literatura é uma terapia para mim. Eu acho que o principal é ter prazer em escrever, mas também acho que nem todos os prazeres são saudáveis. Não sei se o meu prazer de escrever é um prazer saudável. A gente tem em outros títulos seus livros que foram colocados para outros meios, outros veículos culturais. A gente tem o cinema, a gente tem o teatro. O Feriado de Mim Mesmo, que é um thriller, né? Acho que é o meu livro mais... Apesar de ser um livro assim, um livro de um personagem só e tal, num apartamento, é um thriller, ele é o mais fácil de ser adaptado, porque Mastigando Humanos fazer um filme com um jacaré, né? Até chegaram a conversar comigo de fazer uma animação, mas não rolou. O Feriado de Mim Mesmo foi adaptado para o teatro, por uma companhia do Rio, que chama Teatro de Extremos. Passou no Rio, em São Paulo.
E tá com os direitos vendidos para o cinema para o Rafael Primo, que é um ator, que acabou de fazer o primeiro longa dele agora, com a Regina Duarte e a Bárbara Paz, que é bem bacana. É meio um thriller também, o filme que ele dirigiu. E daí o filme ainda demora. Passou por vários diretores também. É tão difícil isso no Brasil de ser adaptado, porque os diretores são muito autores, né? Eles querem ter as próprias histórias deles. Assim, eles não querem pegar uma história. Não tem muito esse mercado de venda de direitos, né? Mas tá indo assim. Eu tenho sorte de ter começado cedo, eu acho, porque apesar de eu tenho, né? Agora tenho mais de 10 anos de carreira, mas ainda tenho 36, ainda posso projetar minha carreira como escritor aí para mais 30 anos, pelo menos, 40 anos, né? Aos pés da casa, ela se ajoelhava, de botas, luvas, chapéu, arrancava trevos do solo e brotos de samambaias, pragas, infestavam o terreno e tomavam conta de tudo, se ela não tomasse conta. Ela nunca pensou que o mato precisasse ser disciplinado, mas precisava. Era como tudo mais selvagem, afinal, crianças, animais, cabelo. Para parecer apenas natural, tinha de ser contido, ou pareceria histérico, doloroso, moribundo. Se o deixasse livre e solto, se tornava desordenado, agressivo, cruel. A natureza é madrasta. A verdade da mata é impenetrável, intransponível, inabitável. Tente colocar seus pés lá. E no próximo bloco, Clara Averbuch faz um passeio pela sua literatura e fala sobre o seu mais recente lançamento, Cidade Grande no Escuro. Continue com a gente que o Sempre um Papo vai para um rápido intervalo, mas volta já. Quanto ao texto, você acha que existe algum conflito em pegar um texto feito para o suporte livro e publicá-lo na internet, o mesmo... O movimento contrário, existe alguma diferença entre esses textos? Não, tem. Cara, texto é texto. Claro que tem algumas coisas, por exemplo, que são de momento. Tem um texto de blog cheio de link que fica estranho publicado. Tem que dar uma adaptada, né? Assim. Mas eu realmente acredito que se o texto for bom, ele sobrevive em qualquer plataforma, né? Qualquer suporte, qualquer coisa. Escreve num papelzinho, você escreve num livro, na internet, é um texto bom, assim. Considerada uma das vozes mais originais e criativas da sua geração, Clara Averbuch tem um olhar bem aguçado sobre o mundo e seu cotidiano. Consagrada como um ícone da literatura underground após o lançamento do seu primeiro romance Máquina de Pinball, a escritora gaúcha já deixou registrada sua marca no cenário da literatura brasileira, com seus outros livros publicados, entre eles Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, Vida de Gato, Nossa Senhora da Pequena Morte e seu mais recente lançamento, Cidade Grande no Escuro. Eu escrevo desde meio que sempre, assim, só que eu comecei a publicar. A primeira vez que eu publiquei foi no site da Casa de Cinema de Porto Alegre. Eu tinha 17 anos, eu mandei o texto morrendo de medo para o Jorge Furtado, que era meu ídolo na época, assim. E ele adorou e eu comecei a ficar mais confiante nesse negócio de escrever, porque eu achava, apesar de eu vir de uma família de artistas, meu pai é músico, minha mãe é fotógrafa, eu sabia que eu queria escrever, mas eu achava que não ia dar em nada, assim. Então eu ficava pensando que eu tinha que fazer jornalismo, que eu tinha que ser roteirista ou alguma coisa assim, né? Aí, né, depois desse negócio que eu comecei a publicar no Não, eu conheci os caras do Cardoso Online. E ali eu fui praticando, né? Eu morro de vergonha dessas coisas. Imagina, comecei a escrever, sabe? A juventude, está tudo lá para baixar. Não sei por que eu fui falar isso, que agora vocês vão baixar. Mas está tudo lá. Bom, aí foi essa prática de internet aí, de ter que escrever toda semana, né? E acabou porque a gente se cansou, todo mundo, cada um tomou um rumo, e eu fui para São Paulo. Aí eu fiz o meu primeiro blog, que era o Brasileira Preta. Eu já tinha um público, que era essa galera aí que lia as colunas do Cardoso Online, né? Já tinha um público, e aí quando eu fiz o blog foi meio que no boca a boca. Eu nunca fiz spam, nem nada spam, né? Na época existia muito isso. E aí foi, e eu não sei de onde exatamente veio esse dado, mas foi a Cora Ronay que publicou que em 2001 esse meu blog Brasileira Preta era o 8º mais lido do mundo. A gente sabe que não tinha muito blog na época, mas é bastante coisa, assim. Tinha, sei lá, 1.800 acessos diários, que também era bastante coisa na época. Aí começou um pouco a confusão.
logo que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a escrever meu primeiro romance, o Máquina de Pinball, que tem ali para vender. Eu publicava pedaços do... Eu comecei a escrever em julho e fiz o blog lá para setembro, assim. E aí eu comecei a publicar pedaços do livro no blog. E até hoje as pessoas acham que é um livro de blog, o que me irrita profundamente, porque não é um livro de blog, é um romance que eu escrevi pensando assim. Depois eu fiz de fato um livro do Brasileira Preta, que foi meu segundo livro, que é o Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, que também tem ali. E, bom, é uma coletânea de posts do blog, assim. Aí eu escrevi Vida de Gato, que é o meu segundo romance, que acho que é o meu livro que eu mais gosto, assim. Apesar de ser um chororô de amor romântico, eu gosto bastante dele, assim. Quanto ao texto, você acha que existe algum conflito em pegar um texto feito para o suporte livro e publicá-lo na internet, o movimento contrário? Existe alguma diferença entre esses textos? Não tem. Cara, texto é texto. Claro que tem algumas coisas, por exemplo, que são de momento. Tem um texto de blog cheio de link que fica estranho publicado. Tem que dar uma adaptada, né? Assim. Mas eu realmente acredito que, se o texto for bom, ele sobrevive em qualquer plataforma, né? Qualquer suporte, qualquer coisa. Escreve num papelzinho, você escreve num livro, na internet, é um texto bom, assim. Acho que, para mim, né, não tem isso, assim. É só essa questão, às vezes, da coisa do momento, ou dos links, das coisas que são explicadas ali, tem que dar uma adaptadinha, assim. Se eu fiz para esse livro aí, eu fiz isso. Escrever é uma construção eterna. Enquanto eu estiver escrevendo, eu vou estar evoluindo. Eu espero não estar escrevendo como eu escrevia quando eu tinha 21 anos. Cidade Grande no Escuro. Ele pega textos seus de um período muito grande, né? De 2003 a... 2012. Na verdade, só tem um texto de 2003 aí. Não, tem bastante coisa, assim. Não, de 2003 só tem um. Aí tem 2005, 2007, tem bastante coisa. Tem de todos os lugares. Tem coisa que eu escrevi na TPM, que durante um longo tempo eu fui fixa na TPM. Então, tem texto da TPM, tem texto do blog, tem texto da Tribuna da Imprensa, que era uma coluna que eu tinha no jornal lá do Rio, que morreu. E tem texto de todos, acho que quase todos os lugares que eu publiquei. Assim. Eu realmente peguei os que eu mais gosto. Assim. E como que foi feita a escolha dos textos? Existe alguma coisa que permeia essas crônicas? Cara, eu percebi que eu estava escrevendo muito sobre São Paulo, né? Assim, quando eu comecei a reler todas as minhas coisas, eu fiz, juro, acho que umas 30 vezes eu tirei, botei, editei. Demorei bastante tempo para fazer esse livro. Mas o nome, que eu estava com esse nome na cabeça, na verdade, isso é o nome de uma música do Link Wray, que é um guitarrista que eu gosto, que chama Big City After Dark, a música. E aí eu fiquei pensando que a Big City After Dark era São Paulo e meio que usei isso para os textos, assim. Aí, só que tinha muitos textos. O livro é dividido entre cabeça e coração. Tem isso de cabeça e isso de coração. São os textos que eu queria publicar, que eu gosto muito, que são mais de prosa poética, assim, que eu não queria fazer um livro só disso e não queria deixar eles flutuando pelo mundo também. Então, eu dividi o livro em duas partes, assim. Então, tem muito isso de São Paulo, né, da vida em São Paulo, e não só da vida com a cidade, da vida dentro de casa ali, que a cidade influencia bastante nisso também, né? Que eu não aguento mais aquela cidade, eu não saio mais muito de casa. Mas, enfim, tem toda a coisa da minha filha ter nascido. Minha filha nasceu em 2013, e aí minha vida foi mudando com isso também. E o jeito, não o jeito, mas o tempo que eu tenho para escrever foi mudando com isso bastante, assim. Porque antes eu tinha todo o tempo do mundo para escrever, isso faz toda a diferença. Eu não precisava ficar me afobando e pensando, não, eu tenho entre as 2 da tarde e as 6 da tarde para escrever, porque senão ela vai chegar da escola e eu nunca mais vou conseguir escrever. Isso foi mudando a minha forma de fazer a coisa também. Qual que é a sua relação com São Paulo hoje? Quero ir embora. Eu quero morar em Santa Teresa. Não, eu quero morar em Santa Teresa. Já está escolhendo onde eu quero morar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais São Paulo. São Paulo. Na verdade, o que saiu no jornal não foi o que eu falei. Eu falei que São Paulo as pessoas só pensam em dinheiro. Não que as pessoas não têm dinheiro. As pessoas só pensam em dinheiro, que é uma coisa que eu sinto muito diferente no Rio. Exemplo, em São Paulo eu falo, eu sou escritora. As pessoas falam, tá, mas o que você faz? Pior é que é verdade, né? Eu faço outras coisas, mas não é tudo relacionado a escrever também. Mas no Rio a reação é completamente diferente. O Rio é uma cidade mais artística, assim. As pessoas dão mais valor para gente que cria,
Né? Em São Paulo, as pessoas só dão valor. Não é todas as pessoas também, assim, mas é uma característica da cidade, é que todo mundo foi para lá ganhar dinheiro, né? Todo mundo foi para lá trabalhar. Então, as pessoas meio que só pensam nisso, e as pessoas só falam de trabalho o tempo inteiro, e as pessoas acham normal trabalhar 15 horas por dia. E, gente, eu não quero isso para minha vida. Eu quero morar no Rio de Janeiro e ter horizonte e andar de chinelo. Eu uso a minha vida como matéria-prima, como todos os escritores usam, só que a minha é um pouco mais explícita. Mas eu sou muito diferente do meu personagem. Eu costumo dizer que ele é o meu excesso. É o que eu seria se eu fosse uma louca. Mas é inevitável que as pessoas confundam. A sua literatura, ela tem um mote especial, alguma coisa que você acha que caracteriza o que a Clara escreve? Eu acho que eu sempre vou escrever. Eu dificilmente vou ter um personagem masculino, um homem falando na primeira pessoa, assim. Porque quando eu comecei a escrever esse meu primeiro livro, foi que eu descobri a minha voz. Eu sempre fiz muitos testes em terceira pessoa, com personagem homem, nos contos que eu escrevia que eram horríveis. No começo, assim, bem no começo, tipo, quando eu tinha uns 19 anos, assim. Até eu descobri que a minha voz viria num alter ego. E eu provavelmente vou ficar... Porque eu fico muito confortável, eu gosto muito de ter um alter ego, gosto muito de fazer essa coisa, começar com um fato da minha vida e transformar numa ficção, e aí voltar a pegar alguma coisa na vida de alguém aí, e colocar ali no meio também. Acho que a característica é a voz mesmo, assim. E um senso de liberdade da mulher fazer o que ela está a fim de fazer também. Você foi publicado também como entre as 25 mulheres que fariam romance contemporâneo, faziam a literatura nacional contemporânea, e também está nessa série da nova literatura. Você se sente dentro de alguma geração? Não sei. Não sei mesmo. Eu não sei se eu acredito muito nessa divisão por geração, porque as coisas são muito diferentes dentro de uma geração, né? Os gêneros são diferentes, é tudo... Ainda mais hoje em dia, que o mundo é bem mais segmentado do que costumava ser. E eu sou zero acadêmica, assim, eu sou péssima para falar disso, mas eu estou dentro das minhas influências. Eu espero estar seguindo essa linha dos caras que eu curto. Do Bukowski, do John Fante, do João Antônio, até do Miguel Esteves Cardoso, que é um português que eu gosto muito, da Carmen da Silva. Um livro que eu gosto é uma coisa que me inspira, ou conversar com algumas pessoas que eu sei que despertam alguma coisa em mim, ou indignação. E isso também me inspira. Você briga e, enfim, bate o pé quanto à sua independência, quanto ao que publica, principalmente em relação a romance. Você acha que o fato de ter alguma atenção na internet, ter um público ali que seja cativo ou não, mas que te acompanha e que, enfim, já tem alguém olhando para você, isso te dá alguma independência em relação às editoras? Claro, eu não poderia nem pensar em fazer um crowdfunding se eu não tivesse essa certeza de que eu tenho uma galera que vai me apoiar. Assim, não é qualquer escritor que pode fazer isso, escritor iniciante que não conhece ninguém, mas eu tenho uma trajetória bem longa, assim, né? Então eu acho que eu posso fazer isso. O fato de receber e-mails e de receber retorno das pessoas o tempo todo, e também de poder acompanhar a audiência de um determinado texto ou de outro, isso influencia o que você escreve, o que você publica? Por, sei lá, alguma coisa sobre relacionamento, talvez tenha mais acesso. Isso faz com que você fale mais sobre esse tema, por exemplo? Não, eu falo sobre o que eu quero, sempre. Assim, não tenho essa... agora eu vou fazer isso que vai dar cliques. Não tenho essa coisa assim. Não tenho mesmo. Eu falo sobre o que eu acho que eu devo, assim. E, às vezes, eu falo sobre o que eu sei que eu não devo também, porque vai dar problema e polêmica, mas estamos aí para isso também, né, gente? A gente vê nos textos que tem, assim, essa motivação na indignação mesmo. E muito texto comentado também, de você pegar texto de outras pessoas. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Pegar, tipo, esse texto babaca que fala sobre mulher, assim, e fazer fazer edições comentadas. Eu curto muito fazer isso. Você costuma começar a escrever e não terminar? Eu comecei algumas coisas, mas eu acho que não estava bom e eu parei, assim. Não é porque eu tenho muito problema de disciplina também e eu preciso, olha, eu vou dizer, eu estou com problema com redes sociais, gente. Está me atrapalhando porque algumas coisas que eu escreveria
que eu poderia desenvolver mais, eu pego, posto e morre ali, assim. Então eu preciso dar uma controlada, ou posso até fazer isso, mas eu preciso continuar e desenvolver aquilo de uma outra forma, assim. Eu já comecei a pelo menos salvar algumas coisas que eu sei que podem evoluir, porque senão se perde, né? As coisas se perdem muito fácil, assim. Me esclarece uma coisa. O romance que está sendo publicado, alguns trechos, na confeitaria, é o seu próximo romance adulto, é isso? Então, é o seguinte. Eu tinha um que eu comecei a escrever, e na verdade eu comecei a escrever em 2006. Comecei a escrever, tinha 2 páginas. E aí, mas estava começado, né? Vai dizer que não estava. E aí eu retomei ele, só que eu resolvi pegar esse romance e botar ele dentro do outro romance como livro que a escritora não consegue escrever. Então, ele foi fagocitado, esse outro livro que eu estava escrevendo. Então, esse é o meu livro novo. Eu vou usar as coisas que eu já tinha escrito, que não era mais só 2 páginas, porque eu comecei a escrever de novo no começo desse ano. Eu vou começar a usar algumas coisas dele dentro do livro que a escritora não consegue escrever, porque esse livro novo é só sobre uma pessoa com uma crise de um bloqueio criativo, que não consegue escrever, fica botando defeito no que escreve, e aí começa a botar culpa nas outras coisas, tipo o barulho, ou o silêncio, ou a casa tá bagunçada, ou preciso, enfim, desculpas, assim, é uma ode à procrastinação. O outro chama Eu Quero Ser Eu, que é esse livro para adolescente que eu nunca terminei. Mentira, eu terminei, mas eu preciso mudar coisas ainda. Ele já está com a editora, na verdade, só que tem muita coisa que eu preciso mudar, porque, sério, é um livro para adolescente. É uma adolescente que chega numa escola nova e ela não curte estudar e não curte fazer parte de nenhum grupo, e ela só quer ficar desenhando no caderno dela, e aí ela se apaixona por um menino que é um babaca, e aí coisas acontecem. A série A Nova Literatura Brasileira chega ao fim, mas o Sempre um Papo continua sua viagem pelo mundo da literatura. Nos encontramos nos próximos episódios com muito mais sobre literatura nacional. A gente se vê.